Olá, pessoal! Hoje tem empadão. E aí vamos começar com o recheio, vai ser empadão de frango. Eu vou utilizar aí a panela de pressão, que é para poder desfiar esse frango de uma forma super fácil. Então, colocamos aí o óleo, 3 colheres aproximadamente, 4 dentes de alho amassado, e uma cebola picada. Esse peito de frango também é feito de uma forma diferente, porque eu não gosto daquele peito de frango branco, né, cozido branco sem cor, e depois você tem que colocar muito corante, muito molho, muito colorau para ele ganhar uma corzinha. Aí não, ele vai ficar moreninho, tá vendo? Quando ele já estiver bem moreninho na panela, você tem que tomar cuidado só para não ficar preto, senão amarga. Tá, ele tem que estar moreno. A gente coloca uma quantidade de água suficiente para soltar essa cor do alho e da cebola na água que a gente vai cozinhar esse peito. Tá vendo? Ela já tá bem moreninha. E aí a gente coloca tempero a gosto. Nesse caso eu tô usando pimenta do reino e também um pouquinho de orégano. Mas isso aí é a gosto, é opcional. Eu já coloco também nessa água para o cozimento uma colher de sopa de sal. Prova, né, para ver se ficou o suficiente. E aí, estando tudo temperado direitinho, o sal já é o suficiente, a gente pode acrescentar então na água fervendo já o peito de frango. Aí tem um peito de frango limpo, sem pele, sem osso, cortado em mais ou menos 2 dedos de largura. E aí, se a água que estava na panela não for suficiente para cobrir os pedaços de frango, coloque mais água até cobrir então os pedaços. Podemos então tampar a panela e deixar pegar a pressão. Eu deixo no fogo alto até a pressão começar a sair. Quando a válvula começar a sair a pressão, eu diminuo o fogo e deixo cozinhar por 20 minutos. A pressão já saiu toda depois de 20 minutos ali cozinhando. Vou escorrer essa água, esse caldo de frango, né? E reservar esse caldo porque eu vou utilizar na receita. Se você fosse usar esse peito para uma outra receita que não precisasse do caldo, poderia guardar o molho para outra situação. Olha como ele fica desmanchando. E aí eu fecho a panela de novo, só com o peito sem o caldo, e tem que sacudir com força. Abre novamente a panela e pronto. Todo desfiado, muito rápido e prático. Agora eu passei ele pro fogo novamente. Aquele molho de frango, aquele caldo de frango do cozimento, eu coloco aí 3 conchas e reservo ainda o que sobrou. Aí tá como fica, tem que esperar ele ferver um pouquinho. Tá vendo? Ele já tá bem mais moreninho. Então eu vou colocar um pouquinho de molho, são só 4 colheres de molho de tomate, só para dar mais uma agregada na cor, mas já vê que ele já tá bem moreno, então ele não precisa de muito molho. E aí eu coloquei uma xícara de azeitona picada, que também é opcional.
ferveu bem. Eu peguei uma xícara daquele molho que estava reservado do caldo de frango e acrescentei 2 colheres de amido de milho, né, maisena, para poder dar uma engrossada nesse caldo. Eu não quero que ele fique duro, ele só tem que ficar cremoso, porque não pode ficar com líquido, para poder depois ficar no recheio. Deixou ferver, depois de frio, é essa consistência que ele fica. Ele fica úmido, porém sem ter líquido. Agora, para a massa do empadão, vamos usar aí meio quilo de farinha de trigo, 250 gramas de margarina, 2 gemas e sal a gosto. Sal ele não vai muito, porque essa margarina já tem sal. Agora eu vou colocar 250 gramas, é aproximado, tá, pessoal? Que esse pote tem meio quilo e eu utilizo a metade dele, então é aproximado, eu não peso. Como eu falei, eu coloco um pouco, depois da massa já pronta, a gente prova um pouquinho para ver se precisa de mais sal. Não coloca muito, porque a manteiga, como eu disse, já tem sal também. Se a sua manteiga, a sua margarina não tiver sal, você pode colocar um pouquinho mais. Aí eu começo misturando esses ingredientes com a colher, mas depois não tem jeito, né? Tem que colocar a mão na massa. Essa quantidade de massa, ela é suficiente para fazer uma assadeira de 20 centímetros, tá? Aí eu, na verdade, fiz 2 massas dessa, porque eu montei um empadão de uma forma de 35 centímetros, então eu precisava de 2 receitas. E essa aí tem rendimento de uma forma, então, de 20 centímetros. Ficou uma forma redonda. Aí vejam que eu não tenho que sovar essa massa não é uma massa sovada, eu tenho apenas que agregar os ingredientes, unir todos esses ingredientes. Então eu vou só amassando para que todos os ingredientes fiquem uniformes. Não precisa sovar, essa massa não deve ser sovada. Todos os ingredientes então já se uniram. E aí depois que tiver tudo, eu faço essa bola e envolvo ela em filme plástico para levar à geladeira para descansar por pelo menos 30 minutos. Pode deixar de 30 minutos a 1 hora na geladeira descansando. Se você não tiver o filme plástico, pode colocar dentro de um saquinho plástico também. O importante é só envolver no plástico para que ela não resseque na geladeira. Bom, aí depois do tempo de espera na geladeira, vou começar então a abrir essa massa na minha forma. Ela é uma massa seca, né? Mas você consegue trabalhar ela abrindo direitinho. No fundo, tá vendo que como ela é uma massa bem amanteigada, né? Tem muita gordura, não precisa untar nada na forma, ela vai diretamente na forma. E aí é pegando os pedacinhos e abrindo. O fundo eu sempre faço assim, abrindo com os dedos mesmo. Você pode optar em fazer com rolo também. Mas normalmente o fundo eu vou modelando ele com a mão mesmo. E só apenas a tampa que eu normalmente gosto de utilizar o rolo para abrir a massa. Mas dá para abrir também na palma da mão, mas você vai ter que abrir uns pedacinhos menores, né?
Aí foi como eu falei, uma receita ela foi suficiente apenas para forrar o fundo da minha forma, porque essa é uma forma de 35 centímetros. E aí eu fiz 2 receitas e para terminar de botar aí então a parte de baixo, no caso as bordas também, um pedaço, e para cobrir esse empadão. Se essa forma fosse uma forma de 20 centímetros, uma receita seria suficiente. Também se fosse um tabuleiro baixo, também seria suficiente. Aí o recheio, espalho. Você pode aí em cima agora vir com uma camada de requeijão. Eu optei por não fazer esse recheio, ele já é um recheio, como vocês viram, cremoso, bem úmido, então não há necessidade, é mais para complementar o sabor mesmo. Aí eu não coloquei o requeijão, mas vocês podem fazer. E aí, como eu falei, para a tampa eu utilizo o rolo, coloco um pouco de massa em um saquinho plástico e vou abrindo e espalhando em cima do meu empadão, o que facilita na hora de abrir. Se vocês quiserem fazer um saco plástico grande e fazer uma bola grande e abrir de uma única vez em cima, podem fazer também. Pode decorar em cima com a própria massa, fazer trancinha, fazer desenhos cortados. Aí era um empadão para casa mesmo, então eu não precisava fazer muito enfeitado. Mas se for para uma festa ou para receber uma visita, façam dessa forma que fica bonito. Depois que já tiver toda coberta, pega aí uma gema, só a gema do ovo. Eu bati um pouquinho com garfo e pincelei por toda a superfície da massa. Pode pincelar bastante, eu usei toda a gema em cima. E agora levar um forno pré-aquecido até ficar douradinho.